Olá, meus queridos concurseiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre a Resolução 850 de 2021, que veio prevista no último edital para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje vamos dar sequências a mais artigos dessa querida resolução, né? E vamos começar aí falando sobre o capítulo 4 do regime de teletrabalho de servidores e magistrados com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como daqueles que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Então, eu gosto muito desses artigos, eu acho que eles vêm aí para facilitar a vida do servidor, né, que tem aí uma deficiência, dos magistrados também, ou de pessoas que tenham filhos ou dependentes. Então, é bem legal, traz aí, visando aí um trabalho mais humano, né, um trabalho em que atenda bem essas pessoas, que elas não deixem de trabalhar, mas que também não deixem, né, de cuidar, de facilitar o seu dia a dia, né? Então é bem importante. Artigo 28. Será regido pelas regras do presente capítulo regime de teletrabalho exercido por magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como por quem tenha filhos ou dependentes legais nas mesmas condições. Para os efeitos dessa resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo artigo 2º, né, da lei lá, da Lei 13.146 de 2015, que tratam das pessoas portadoras de deficiência, pela equiparação legal veiculada no artigo 1º e 2º da Lei 12.764 de 2012, e nos casos de doença grave, aquelas expostas no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88. Poderá ser deferido o teletrabalho em hipóteses não previstas no parágrafo 1º deste artigo, mediante a apresentação de parecer de equipe multidisciplinar a ser homologado por junta oficial em matéria de saúde. O teletrabalho exercido nas hipóteses previstas deste artigo será computado para o cálculo dos limites fixados dos capítulos anteriores desta resolução. Né? Então, o que a gente pode tirar aqui desse artigo 28, né? Então, quem pode ter um regime especial de teletrabalho, né? Aplica-se a pessoas com deficiência, doença grave ou necessidades especial, também quem tem filhos ou dependentes nessas condições, pode incluir outros casos com avaliação médica. Então, esse teletrabalho ele entra no limite geral, né, do tribunal. Tá bom? Vamos para o artigo 29. Além do teletrabalho, poderão ser concedidas as seguintes modalidades de condição especial de trabalho a magistrados e servidores mencionados no artigo 29. Designação provisória para atividade fora da comarca de lotação do magistrado ou do servidor, de forma a aproximá-lo do local de residência do filho ou do dependente legal com deficiência, bem como do local onde são prestados a si ou aos seus dependentes serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas. Então aqui, esse inciso primeiro, ele fala basicamente sobre a mudança provisória de lotação para ficar mais perto do tratamento, né, do magistrado servidor ou do seu dependente ou do filho. Isso é bom, é muito importante, né? Apoio à unidade judicial de lotação ou de designação de magistrado ou servidor, que poderá ocorrer por meio de designação de juiz, auxiliar ou substituto com jurisdição plena para a prática de atos processuais específicos, pela inclusão da unidade em mutirão de prestação jurisdicional ou pelo incremento quantitativo do quadro de servidores, né? Então, aí tem o apoio à unidade, mais servidores, juiz auxiliar, né, mutirão, concessão de jornada especial no termo, né, da lei.
Artigo 30. Para a concessão de qualquer modalidade de condição especial de teletrabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade de compartilhamento de responsabilidades, a participação ativa dos pais ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e bem-estar de seus filhos ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar. Então, aqui no artigo 30, ele traz a análise ali do caso concreto, da condição do servidor. Então, o tribunal ele considera a realidade da família, a divisão de responsabilidades, bem-estar do dependente, Então, ali ele faz uma análise individualizada de cada caso, A existência, artigo 31, a existência de tratamento ou acompanhamento similar em outras localidades diversas ou mais próximas daquela indicada pelo requerente não implica necessariamente indeferimento do pleito, visto que caberá ao interessado, no momento do pedido, explicar as questões fáticas capazes de demonstrar a necessidade da sua permanência em determinada localidade, facultando-se ao Tribunal de Justiça a escolha de comarca que esteja em plena harmonia com o interesse público, desde que não haja risco à saúde do magistrado ou do servidor, do filho ou dependente legal. Então, o local ali de tratamento, então ter tratamento em outro lugar, não impede automaticamente o pedido. Então, o interessado deve justificar a sua necessidade e aí o tribunal ele vai poder escolher uma comarca adequada, sem prejudicar a saúde. Artigo 32. Os magistrados e os servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que tenham filhos ou dependentes legais nessa condição, poderão requerer diretamente à presidência do tribunal a concessão de condição especial de trabalho em uma ou mais das modalidades previstas neste capítulo, independente de compensação laboral posterior e sem prejuízo da remuneração. O requerimento deverá enumerar os benefícios resultantes da inclusão do magistrado ou servidor, em condição especial de trabalho, para si ou para o filho dependente legal, necessidades especiais ou doença grave, acompanhado de fundamentada justificação. O requerimento, que deverá ser instruído com laudo técnico, poderá ser submetido à homologação mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar designada pelo tribunal, facultado a indicação de assistente técnico pelo requerente. Quando não houver possibilidade de instrução do requerimento com laudo técnico prévio, o requerente, ao ingressar com o pleito, poderá desde logo solicitar que a perícia técnica seja realizada por equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça, facultada a solicitação da cooperação de profissional, vinculado a outra instituição pública. O laudo técnico necessariamente deverá atestar a gravidade da doença ou a deficiência que fundamenta o pedido, bem como deverá informar se a localidade onde reside ou passará a residir, conforme o caso, é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação ou seu desenvolvimento, se na localidade de lotação há tratamento ou estrutura adequados, Então, se você está lotado em um bairro que é totalmente distante, de onde faz tratamento, não tem nada perto, vai só dificultar a sua vida. Então, tem aí, você pode fundamentar esse pedido falando isso. Se a manutenção ou mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário e, em caso positivo, a época de nova avaliação médica, para fins da manutenção das condições especiais de teletrabalho, deverá ser apresentado anualmente laudo médico que ateste a permanência da situação que deu ensejo à concessão. A condição especial de trabalho deferida ao magistrado servidor não será levada em consideração como motivo a impedir o regular preenchimento dos cargos vagos da unidade em que atuam. Então, resumindo aí o artigo 32, bem extenso, Mas ele fala aí basicamente como pedir uma condição especial,
Então, a quem é feito o pedido? O pedido é feito direto à presidência do Tribunal de Justiça. Não há prejuízo salarial e sem compensação futura. Os requisitos: você precisa justificar, também falar dos benefícios do pedido, laudo médico, né? Ou perícia pelo próprio tribunal. No laudo, ele tem que indicar a gravidade da condição, impacto da localidade, existência de tratamento, se é uma situação temporária ou não, e deve ser renovado todo ano, tá? Artigo 34. O Tribunal de Justiça fomentará ações formativas de sensibilização e de inclusão voltadas aos magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos ou dependentes legais na mesma condição. Então, aqui no artigo 34, aqui no artigo 34, ele fala da inclusão e da capacitação. O artigo 35 também, a Escola Paulista da Magistratura e a Escola Judicial dos Servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo deverão promover cursos voltados ao conhecimento e à reflexão de questões relativas às pessoas com deficiências e seus direitos. Então, aqui, né, no 34 e no 35, ele fala sobre a inclusão e também sobre a capacitação. Então, o tribunal ele deve promover ações de inclusão, cursos sobre direitos de pessoas com deficiência. Né, o artigo 36, o magistrado ou o servidor em condição especial de trabalho participará das substituições automáticas previstas em regulamento do tribunal, independente de designação, bem como das escalas de plantão à medida do possível. A participação em substituições de plantões poderá ser afastada de maneira fundamentada, expressamente especificada nas condições especiais a critério do Tribunal de Justiça. Então, aqui no 36, plantões, né, e substituições, a regra geral, continuam participando de plantões, né, de substituições, porém ele pode ser dispensado se houver aí alguma justificativa. E por último, o nosso artigo 37, que fala que a concessão de qualquer das condições especiais de teletrabalho, né, de trabalho, não justifica qualquer atitude discriminatória no trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de vantagens de qualquer natureza, remoção ou promoção na carreira, bem como ao exercício de função de confiança ou de cargo de comissão, desde que atendida às condicionantes de cada hipótese, né? Então, o artigo 37, ele vem aí para proteger, né, esse servidor, esse magistrado que tem uma condição especial de trabalho. Então, é proibido a discriminação. Então, não pode prejudicar a carreira, não impede a promoção, né, ou a cargo ali de comissão. Não justifica também tratamento desigual, tá? Vou falar aqui sobre o artigo 33, que eu tive uma leve impressão que eu acabei pulando, tá? Vocês me desculpem, mas eu acho que eu acabei pulando. A condição especial de trabalho será revista em caso de alteração da situação fática que a motivou, mediante avaliação de perícia técnica ou de equipe multidisciplinar. O magistrado e o servidor deverão comunicar à presidência do Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias, qualquer alteração no seu quadro de saúde ou no do filho, ou dependente legal com deficiência, necessidade especial ou doença grave, que implique a cessação da necessidade de trabalho no regime de condição especial. Cessada a condição especial de trabalho, aplica-se o período de trânsito definido em lei, em caso de necessidade de deslocamento do magistrado ao servidor, conforme definido pela presidência do Tribunal de Justiça. Então, esse artigo 33, ele é muito importante, pode cair na sua prova, que é a questão ali da revisão da condição. Então, a condição especial de trabalho, ela pode ser revista a qualquer momento. O servidor ou magistrado deve avisar mudanças, né, aí no quadro de saúde em até 5 dias. E se acabar a condição, volta ao regime normal de trabalho. Gente, vocês não vão acreditar, eu acho que a gente terminou finalmente essa resolução.
Aqui os últimos artigos ele fala mais sobre as condições finais ali transitórias, né? As situações eventualmente não contempladas serão apreciadas pela presidência do Tribunal de Justiça, conforme aí as resoluções do CNJ. Aqui no 39 ele fala ali sobre a pandemia, né, em que o trabalho remoto extraordinário permanece em vigor, né, permanecer em vigor ali, e que essa resolução entraria em vigor em 30 dias. O prazo mencionado no caput poderá ser reduzido, enfim, terminamos. Nem acredito. Mas, gente, assim, um conselho que eu dou para vocês: leiam, releiam essa resolução. Ela é pequena, tem aí 40 artigos, né? Sendo esses 3 últimos aqui as transações finais e transitórias. Eu peguei gosto por ler e estudar essa resolução. Tomei gosto, acho muito importante. Eu vejo em grupos dos aprovados muitas dúvidas, e essas dúvidas são facilmente sanadas por esta resolução, porque no concurso do ano de 2024 não veio prevista essa resolução, né, no edital deles. Veio no de 2025, a novidade, mas que acaba que no dia a dia ali deles, com nomeação, posse, enfim, eles acabam tendo muitas dúvidas sobre o funcionamento lá do Tribunal de Justiça, que são sanadas por esta resolução. Então, eu achei muito importante que veio aí no último edital. Aconselho que leiam, releiam. Pode cair 1, 2 questões na sua prova. É curta, é gostosa até, né, de ler, de você ir ali aprendendo algumas coisas, né, sobre o regime de teletrabalho. Muito bom. Foquem ali nos principais artigos que fala sobre os benefícios, né, do teletrabalho, as responsabilidades, sobre essa condição especial de trabalho, sobre o trabalho do magistrado. Basicamente é isso que vai cair na sua prova, que pode cair na sua prova, tá bom? E aproveitando, né, se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações, deem um joinha, deem um like, né? Acho que é isso que falam. E eu prometo que eu vou trazer mais alguma aula aí sobre outra matéria, né? Do último edital. Vou ver qual que eu posso trazer. Se vocês quiserem deixar ideias aqui de vídeo, de aula, eu sou advogada, então eu tenho um amplo conhecimento também em direito. Posso trazer alguma videoaula aí sobre processo civil, é extenso demais, mas sobre direito penal, que eu também amo. E tá bem gostoso também de estudar essa matéria para o concurso de escrevente. E aproveitando toda a matéria prevista no edital de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, está disponível para vocês com preço muito acessível na plataforma Hotmart. Entrem lá, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Quem quiser adquirir, eu aconselho, tá muito bom, né? Serviu de aprovação aí no concurso de 2024 e no de 2025. Tá com toda a matéria atualizada. E sigam a gente, né, nas redes sociais, deem uma força, deixem comentários, elogios, críticas, tudo serve para a gente ir melhorando aí no dia a dia o nosso canal. Tá bom? Um grande beijo para vocês, não desistam, foquem, estudem, estudem, estudem. No fim, sempre valerá a pena, tá bom? Um grande beijo para vocês.